Fala galera, hoje iremos assistir o segundo episódio de A História das Artes Marciais. No vídeo anterior, vimos a origem das artes marciais no continente africano. E se você ainda não assistiu a parte 1, vou deixar o link na descrição do vídeo. No vídeo de hoje vou contar a origem das artes marciais asiáticas. E no próximo vídeo a história das artes marciais da Europa e Oriente Médio. As origens das artes marciais asiáticas são diversas e espalhadas, tendo raízes em várias regiões da Ásia. Na pré-história, a evolução das artes marciais tem sido descrita pelos historiadores no contexto de inúmeras batalhas históricas. Com base no trabalho de Lao Glin, Rodgley argumenta que as artes marciais dos povos chinês, japonês e aleutas, ou wrestling mongol, têm raízes na era pré-histórica e a um povo ancestral mongoloide comum que habitava o norte da Ásia Oriental. As pinturas rupestres na província de Bayan-Kongor, na Mongólia, que remontam à Idade Neolítica de 7000 a.C., mostram o enfrentamento de dois homens nus e cercados por multidões. Na Índia, o Kalaripayattu, no Dhanurveda, uma seção encontrada nos Vedas, de 1700 a.C. a 1100 a.C., contém referências a artes marciais. Ao redor do século III a.C., os Yoga Sutras de Patanjali ensinaram a meditar de forma única em pontos localizados dentro do corpo, que foi usado mais tarde em artes marciais, enquanto vários movimentos de mudra foram ensinados no budismo de Yogacara. Esses elementos de yoga, bem como movimentos de dedos nas danças de Nata, foram posteriormente incorporados em várias artes marciais. O Vajramusti. As artes marciais indianas foram uma influência importante no desenvolvimento de uma série de artes marciais asiáticas modernas, particularmente dentro da esfera cultural indiana. Países fora da Índia, influenciados pela cultura e religião indianas, do Sudeste Asiático. Exemplos incluem Indo-Malaio Silat, Banchai birmanês, Naban e Bando, Eskrima filipina e Kali, Krabi Krabong tailandês e Bokator cambojano. As artes marciais indianas também influenciaram levemente as várias formas de kickboxing indochino, nomeadamente Muay Thai da Tailândia, Muay Lao do Laos, Tomoi da Malásia, Pradal Serei do Camboja e Letuwei de Myanmar. Na China, o Shuai-jiao. O início do boxe chinês pode ser datado de forma confiável para a dinastia Zhou, em 1122 a 255 a.C. Durante o período de primavera e outono, a literatura menciona exibições de tiro com arco, esgrima e luta livre por nobres. A guerra entre estados rivais foi conduzida de acordo com o cavalheirismo confucionista, referência ao posto, atacando por sua vez, comida enviada a inimigos famintos. Durante o período dos reinos combatentes, a guerra tornou-se mais sangrenta e os homens comuns deveriam ter habilidade em ataques pessoais. Os registros do mosteiro de Shaolin afirmam que dois dos seus primeiros monges, Guang e Seng Shou, foram especialistas nas artes marciais antes da chegada de Bodhidharma. As artes marciais Shuai-jiao e Sun Bin-quan são anteriores ao estabelecimento do mosteiro de Shaolin por séculos. As artes marciais indianas podem ter se espalhado para a China através da transmissão do budismo no início do século V ou VI da Era Comum e, assim, influenciaram o Shaolin Kung Fu. Elementos da filosofia indiana, como o Naga, Rakshasa e o Feroz Yaksha, foram sincretizados em protetores do Dharma. Essas figuras míticas das religiões dármicas figuram de forma proeminente em Shaolin Quan, Shang Quan e estilos de luta. As figuras religiosas das religiões dármicas também figuram nas técnicas de movimento e luta das artes marciais chinesas. Vários estilos de Kung Fu são conhecidos por conter movimentos que são idênticos às posições das mãos de mudra usadas no hinduísmo e no budismo, ambos derivados da Índia.
Da mesma forma, os 108 pontos de pressão nas artes marciais chinesas são creditados por alguns que são baseados nos pontos de Marmando Varmakala indiano. O mosteiro Shaolin. O discurso predominante sobre a difusão das artes marciais da Índia para a China envolve um príncipe do século V transformado em um monge chamado Bodhidharma, que teria viajado para Shaolin, compartilhando seu próprio estilo e criando Shaolin Quan. De acordo com Wong Kievkit, a criação de monge das artes de Shaolin marcou uma divisória na história do Kung Fu, porque levou a uma mudança de curso à medida que o Kung Fu se institucionalizou. Antes disso, as artes marciais eram conhecidas apenas em sentido geral. A associação de Bodhidharma com artes marciais é atribuída ao próprio I Ching de Bodhidharma, embora sua autoria tenha sido disputada por vários historiadores modernos como Tangalo, Shuzen Matsuda Rishi. A mais antiga cópia disponível conhecida do I Ching foi publicada em 1827 e a composição do próprio texto foi datada de 1624. De acordo com Matsuda, nenhum dos textos contemporâneos escritos sobre as artes marciais de Shaolin antes do século XIX, como a exposição de Shen Zhongji ou do método do pessoal original de Shaolin ou o clássico de boxe de Zhang Kongzhao, métodos essenciais de boxe, mencione Bodhidharma ou acredite com a criação das artes marciais Shaolin. A associação de Bodhidharma com as artes marciais só se tornou generalizada após a serialização de 1904 a 1907 da novela Tetraveils of Lao Tse na revista de ficção ilustrada. A descoberta de esconderijos de armas nos mosteiros de Chang'an durante os ataques do governo em 446 AD sugere que os monges chineses tenham praticado artes marciais antes do estabelecimento do mosteiro de Shaolin em 497 da Era Comum. Além disso, mosteiros chineses, não muito diferente dos da Europa, em muitos aspectos, eram efetivamente grandes terras, ou seja, fontes de riqueza considerável que exigiam proteção que devia ser fornecida pela própria mão de obra dos mosteiros. No Japão, Yoroi, a armadura samurai. A origem histórica das artes marciais japonesas pode ser encontrada nas tradições guerreiras do samurai e no sistema de castas que restringiu o uso de armas por outros membros da sociedade. Originalmente, esperava-se que os samurais fossem proficientes em muitas armas, além de combate desarmado, e alcançassem o melhor domínio possível das habilidades de combate. O Kyudo normalmente, o desenvolvimento de técnicas combativas está interligado com as ferramentas usadas para executar essas técnicas. Em um mundo em rápida mudança, essas ferramentas estão em constante mudança, exigindo que as técnicas para usá-las continuamente sejam reinventadas. A história do Japão é algo incomum em seu relativo isolamento. Em comparação com o resto do mundo, as ferramentas de guerra japonesas evoluíram lentamente. Muitas pessoas acreditam que isso proporcionou à classe guerreira a oportunidade de estudar suas armas com maior profundidade do que outras culturas. No entanto, o ensino e treinamento dessas artes marciais evoluiu. Por exemplo, no início do período medieval, o arco e a lança foram enfatizados, mas durante o período Tokugawa, ocorreram menos batalhas em grande escala e a espada tornou-se a arma mais prestigiada. Na Coreia, o wrestling chamado Sireon e o Taekwondo são as formas mais antigas de luta desarmada na Coreia. Além de ser usado para treinar soldados, estes também eram populares entre os aldeões durante os festivais, para a dança, desempenho de máscara e luta esportiva. Os antigos coreanos desenvolveram seu próprio sistema abrangente de combate armado e desarmado, mas eles preferiram arcos e flechas. Parece que durante a dinastia Goguryeo, em 37 a.C. a 668 d.C., a subaquela, luta com mãos vazias, esgrima, arco e flecha, lança e equitação foram praticadas. O Taekwondo. Em 1593, a Coreia recebeu ajuda da China para recuperar Pyongyang dos japoneses. Durante uma das batalhas, os coreanos aprenderam sobre um manual de arte marcial intitulado Jitsiao Shishu, escrito pelo estrategista militar chinês Qi Jiguang.
O rei Seonju-jin, 1567 a 1608, tomou um interesse pessoal no livro e ordenou que seu tribunal estudasse o livro. Isso levou à criação do Mulerjego em 1599 por An Jiu, que estudou o uso de várias armas com o exército chinês. Logo este livro foi revisado no Mulerjego Shokjiba e em 1759 o livro foi revisado e publicado no Mulerjimbo. Em 1790, esses dois livros formaram a base, juntamente com outros manuais de artes marciais coreanas, chinesas e japonesas, do Mu e do Botongji. O livro não se refere ao Taekwondo, mas mostra influências dos sistemas de luta chineses e japoneses. Trata-se principalmente de combates armados, como luta de espadas, luta de dupla espada, luta contra lanças, luta com bastão e assim por diante. Na Indonésia. O Pencak Silat. O reino arquipelágico que é hoje a Indonésia foi um cenário de guerra entre a população nativa durante grande parte de sua longa história, e as pessoas da região desenvolveram naturalmente métodos efetivos de combate e autodefesa. Os achados arqueológicos, que datam de tempos pré-históricos, descobriram uma variedade de armas de pedra e metal, como eixos, flechas e pontas de lança. Esses implementos teriam servido como ferramentas de caça e armas de combate entre tribos. A guerra tribal, embora muitas vezes motivada por recursos, terras e captação de escravos, também foi uma solução para resolver disputas, além de um componente dos rituais da vida da idade. A prática da conversa de cabeça, Eabuntin, desenvolveu as habilidades marciais de algumas tribos para um nível alto, como o Dayak, Batak e Nias. Guerreiros de tribos militaristas foram apreciados por outras facções, e foram recrutados por reinos e políticas desenvolvidos como mercenários. As danças de guerra tradicionais foram usadas tanto para reencontrar batalhas quanto como forma de treinamento, um precursor das formas predefinidas ou de sistemas de combate posteriores. O povo deslocado da atual China e do Vietnã, particularmente a cultura Dongson, durante os primeiros séculos da Era Comum, introduziu fundição de bronze para Nusantara e resultou no desenvolvimento de armas nativas, como o Parang, Klevang, Mandal, Badik, Kujang, Golok e Kris. As espadas retas chinesas chegaram cedo, e as antigas espadas curvadas javanesas mostram a derivação indiana. O contato com a Índia e a formação de reinos antigos levaram à transição do tribalismo para a Era de Ouro, que era a civilização dármica da Indonésia. O Pencak Silat desenvolveu-se nesta era, espalhando-se rapidamente de Sumatra para quase todo o arquipélago. Em comparação com os sistemas tribais de combate do país, o Silat de Pencak mostra decididamente mais influência do continente asiático, especificamente da China e do sul da Ásia. O Pencak Silat igualou a arte do combate com práticas de meditação e desenvolvimento espiritual, acrescentando uma nova camada às artes marciais, além de simplesmente ser usado para lutar ou matar, para que fosse usado de forma consistente em toda a história da Indonésia. A vasta área geográfica em que o Silat de Pencak foi praticada reflete naturalmente sua diversidade de técnicas e armamentos, alguns indígenas e alguns adotados de fora através do comércio marítimo. As comunidades chinesas continuaram a estabelecer-se, seu povo nativo influenciando as artes marciais locais. A tecnologia de pólvora em canhões e mosquetes permitiu que muitos reinos e políticas na Indonésia fossem conquistados e subjugados pelo poder europeu. Um novo grupo de chineses foi trazido como trabalhadores, aumentando a proliferação de estilos de Kuntao. Mas enquanto os europeus podiam efetivamente ultrapassar e manter as cidades, eles achavam impossível controlar as pequenas aldeias e as estradas que as ligavam. Os indonésios aproveitaram isso, lutando contra uma guerra subterrânea através de táticas de guerrilha. Como as armas não estavam amplamente disponíveis, as lâminas indígenas foram usadas nesses ataques. O folclore retrata os rebeldes como artistas marciais de Robiolod, como Sepitung. Depois que a Indonésia ganhou sua independência da colonização, o papel das artes marciais, como o Pencak Silat na construção da nação, foi reconhecido. A Associação Indonésia de Pencak Silat foi fundada para unir as escolas de Pencak Silat do país sob um único órgão de governo.
foi incorporado ao treinamento de combate desarmado da Polícia Militar da Indonésia, além de ser uma atividade extracurricular nas escolas e um esporte de combate em eventos atléticos. Muitas das práticas de guerras mais violentas, como Eadunting e duelos até a morte, ficaram fora de popularidade ou foram banidas. Uma série de estilos de luta conseguiram sobreviver adaptando-se. Em alguns casos, eles se tornaram menos letais como Pazola, ou às vezes por serem promovidos como uma dança para o entretenimento dos turistas. Nas Filipinas. O Artes. As artes marciais filipinas são consideradas sistemas híbridos que incorporam elementos de artes marciais ocidentais e orientais. Suas origens são asiáticas e provêm de um período em que os vários estados filipinos pré-hispânicos, rajanates, kingdoms, sultanates e lacanates, guerreavam uns com os outros, produzindo assim uma rica tradição marcial com centenas de escolas tão numerosas quanto grupos étnicos filipinos. Em seguida, incorporou elementos ocidentais quando os espanhóis chegaram do México e unificaram esses estados pré-hispânicos até uma identidade filipina e, assim, difundiram as artes marciais filipinas com estilos europeus de combate. Durante o período espanhol, os chineses e japoneses convertidos ao cristianismo que fugiram para as Filipinas longe da perseguição de sua pátria, também enriqueceram as artes marciais filipinas com seus próprios estilos. A ocupação britânica de Manila, lançada da Índia, e as guerras Moro também moldaram as artes marciais filipinas até certo ponto. Embora as artes marciais caíssem em desuso durante a Revolução Filipina Intensiva da Artilharia e a Guerra Filipino-Americana, tornou-se prática novamente durante a ocupação japonesa, especialmente para guerrilhas. No Vietnã. O Viet Vo Dao. As artes marciais vietnamitas são influenciadas por esforços para defender o país de ameaças estrangeiras. O mais influente nas artes marciais do país é a China, com sua ocupação milenar do Vietnã. Mas através de milhares de anos de conflitos internos e civis, mudanças dinásticas, conquistas estrangeiras, guerras e táticas de guerrilha, os artistas marciais vietnamitas usaram o que aprenderam de seus vizinhos e desenvolveram uma forma única de artes marciais. As artes marciais foram usadas por reis vietnamitas para treinar suas tropas e para defender o país contra inimigos. Além do exército, os clãs familiares e os templos budistas cultivavam uma variedade de estilos para se defenderem. Vamos encerrando esse episódio por aqui. Se você gostou dessa segunda parte da história das artes marciais e quer continuar acompanhando os próximos episódios, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Compartilhem com seus amigos que também gostam desse tema, e se tiver alguma curiosidade sobre alguma arte marcial e quer que eu fale sobre ela aqui no canal, deixa a sugestão aí nos comentários. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.